Em 2028, 90% das compras dentro do mercado B2B serão intermediadas por agentes de inteligência artificial, totalizando um mercado de cerca de 15 trilhões de dólares. E foi isso que eu fiz, analisei diversos estudos como Gartner, Forrester, SEMrush, NP Digital, McKinsey, 6sense, SimilarWeb, todos esses estudos para entender cada um desses dados, ao todo foram 11, e eu vou trazer para vocês o dado e a implicação, como que isso dentro do seu negócio vai se refletir nas vendas da sua empresa. Veja se esse cenário não é muito cotidiano para você. Seu time de vendas está trabalhando, eles possuem metas de ligação, enviam e-mails, melhoram constantemente os scripts comerciais, investem em treinamentos, em mentorias. E cara, parece que mesmo assim, mesmo você estando em feiras, em eventos, investindo mais em tráfego pago, em novos canais de aquisição de clientes, parece que a sensação é que os leads estão cada vez mais escassos, o ciclo de vendas está cada vez maior e cada dia está mais caro para você adquirir um novo cliente. E aí a grande pergunta que eu acredito que as empresas brasileiras não estão se fazendo é, cara, e se o problema não for a equipe de vendas? Parece que é um pouco comum você falar isso, né? Ou incomum você falar sobre o problema não ser a equipe de vendas, mas a verdade é que antigamente a gente tinha uma jornada do consumidor muito mais simples, onde muitas das vezes o próprio vendedor tirava todas as dúvidas do comprador. Agora não, agora a gente tem uma jornada de compra completamente diferente. Como você pode ver aqui, a Gartner, ela trouxe todo esse escopo e é justamente sobre isso que eu vou falar com vocês através de cada um dos dados que a gente vai analisar de uma forma bem didática, bem direta ao ponto, e eu espero que você goste muito. Bom, meu nome é Daniel Batista, sou especialista em SEO, já atuo no mercado digital há alguns anos, também sou consultor de negócios e espero que faça muito sentido para você e que você aplique aí no seu negócio. Vamos lá. Primeiro insight. Bom, o primeiro dado, né, a primeira fonte que a gente trouxe aqui é da Gartner e uma análise de Harvard e MIT sobre esse estudo, essa fonte de Gartner. Então vamos lá. Até 2028, os agentes de inteligência artificial superarão os vendedores humanos em 10-1, ou seja, um agente de inteligência artificial vai ter uma produtividade maior, né, uma eficiência maior, 10 vezes para 1 em 2028, ou seja, estamos bem próximo. E os analistas de MIT e Harvard, eles preveram que ainda em 2026, 1 em cada 5 vendedores B2B vão precisar negociar com agentes de inteligência artificial. Daniel, o que isso significa? Se eu entrar no ChatGPT ou tiver um agente de inteligência artificial e pedir para ele o seguinte, me dê orçamentos de empresas que instalam ar-condicionado. O agente, né, de inteligência artificial vai no Google, vai na inteligência artificial, vai trazer essas empresas, vai entrar em contato com as empresas, vai negociar com elas o dia, preço, prazo, pagamento e vai trazer para você uma resposta. Ou seja, elas vão começar a intermediar as vendas, já iniciando esse ano, 20%. Esse ano, segundo Harvard e MIT, das vendas do mercado B2B já vão ser desse formato. Então, olha que loucura que a gente está vivendo. E aí, o que acontece? Qual que é o efeito disso dentro da minha visão, né? Eu vejo que as vendas dentro do mercado B2B, elas vão começar a ficar híbridas. Ou seja, eu vou vender para pessoas, mas também vou vender a minha empresa para sistemas de inteligência artificial, que vão me analisar como fornecedor antes da negociação, para ver se eu sou confiável, se eu tenho boa nota, para ver se eu realmente entrego aquele produto, se eu tenho as informações claras sobre preço, diferenciais, certificações, prazo. Ou seja, se tudo isso não estiver bem explicado para os humanos e para as inteligências artificiais, pode ser que eu nem entre nessa lista de comparação, entendeu? Então, assim, é muito importante que nós sejamos referenciados pela inteligência artificial. Então, esse foi o primeiro dado, beleza? Bom, o segundo dado é esse daqui, do começo do vídeo. 90% das compras do B2B serão intermediadas por agentes de IA, totalizando um mercado de 15 trilhões de dólares. Ou seja, você imagina que 9 em cada 10 compras vão ser feitas inicialmente, de alguma forma, por uma intermediação de um agente de inteligência artificial. E aí, até saiu aqui, ó, hoje é dia 4, né, e saiu aqui no Exame, no dia 2, olha aqui, ó, falando justamente sobre isso, ó, como que esse mercado vai movimentar, como que a automação, né, de inteligência artificial vai movimentar tanto dinheiro, enfim. E aí, o que eu vejo, né, em relação a isso daqui? Qual que eu vejo que é o efeito? O efeito é o seguinte, a decisão de compra, ela vai deixar de ser humana.
e ela vai passar a depender de uma IA, ou seja, empresas que não tiverem reputação digital, presença dentro das inteligências artificiais, que não foram citadas pelas inteligências artificiais, que não tiverem um conteúdo legível para as IAs, vão ficar para trás, fazendo com que muitas empresas invistam na autoridade da sua marca, entendeu? Para que tanto as pessoas, né, e tantos algoritmos tenham clareza dos produtos, dos serviços, dos preços, dos prazos, enfim, tudo que a gente falou aqui em cima, beleza? Essa é o segundo dado importante. O terceiro é o seguinte: a descoberta de fornecedores, né, isso daí já é algo para agora. A descoberta de fornecedores, ela é como um mosaico. Ela é feita 32% com a IA, 33% com buscas na web e 33% com a recomendação de pares, ou seja, indicações, né? Basicamente é isso. Então, o que eu enxergo disso daqui? Cara, se você for parar para ver, a IA, ela está se tornando, né, se tornou tão importante quanto indicação. Sabendo que indicação, né, você receber uma indicação sempre foi um excelente canal de aquisição de clientes. Tem muita empresa, por exemplo, que só vive de indicação. Só que agora, quando um comprador B2B vai buscar um fornecedor, cara, a gente tem esses três números que é IA, busca na IA, busca na web e recomendações, indicações. Ou seja, você estar na IA é importantíssimo. A sua empresa ser listada, ser citada, ser recomendada já é tão importante quanto você aparecer no YouTube, na rede social, enfim, você aparecer em outros ambientes, entende? Por quê? Um setor de compras, né, um comprador, quando ele vai, vou falar um pouco mais abaixo sobre isso, mas geralmente ele abre o ChatGPT e pede, me dê 20 empresas que façam isso, me dê 10 empresas que façam isso, tem essas certificações, ou seja, a lista inicial dele já parte da inteligência artificial, entendeu? Então, esse dado aqui, cara, para mim foi extremamente relevante. E aí aqui a gente encerra esse primeiro aspecto, que é o impacto das vendas na IA. Só que agora a gente vai entender o seguinte, que o novo comprador, ele é autônomo. Como assim, Daniel, ele é autônomo? Olha que engraçado esse dado aqui, ó. O comprador passou a tomar 70% da decisão de compra antes de falar com qualquer vendedor. E através do processo de pesquisa autônoma. Ou seja, a Gartner e a SaySense, analisando aqui como que o comprador, né, ele busca pelas informações, ele viu que 70% da decisão acontece antes de falar com o vendedor. Ou seja, muitas das vezes a nossa estratégia comercial está pautada nos 30% finais. Só que, na verdade, a gente precisa se posicionar antes. Então, qual que é o efeito disso, né? O marketing atual, ele não é apenas para gerar interesse. Marketing virou pré-vendas. Por quê? Porque o marketing está sendo responsável por qualificar, educar, posicionar e, claro, preparar o terreno para o time comercial. Quando você não tem esse 70% aqui antes do cliente entrar em contato com você bem feito, o teu comercial precisa ralar muito para conseguir fazer todo esse processo de qualificação, de educação, de posicionamento, de diferenciais, de trazer clareza por que a sua solução é tão boa pro consumidor. Mas por que o teu comercial tem tanta essa dificuldade? Porque o marketing lá atrás não atuou como pré-vendas, entendeu? Então essa informação para mim aqui, cara, foi muito, muito bacana. Depois teve essa experiência, né, que agora a gente chama de experiência Hip Free. O que é isso? A experiência Hip Free é 75% dos compradores não querem falar com os vendedores enquanto pesquisam por soluções. E isso é especialmente millennials e a geração Z. Imagina o seguinte, é muito comum, né? Era muito comum antigamente, quando você ia comprar um produto ou um serviço, você tinha que falar com o vendedor, porque era o vendedor que tinha acesso à informação, acesso a como que aquilo funcionava. Só que agora não, as pessoas estão querendo falar cada vez menos com os vendedores. Elas querem procurar, né? Tem o processo de pesquisa autônoma, só que nesse processo, cara, não quer falar com o vendedor. Não fala comigo. E qual que é o grande problema? Quando a gente roda ali uma campanha de lead, de captação, muitas das vezes o que o nosso comercial faz? Vai falar. Vai atrás da pessoa, mas ela não tá no timing, não tá no momento, entende? Percebe? E qual que é o efeito? A empresa precisa garantir que todas as principais dúvidas antes da compra, né,
sejam visíveis e respondidas. Exemplo, como funciona, quanto custa, quais resultados geras, quais riscos existem, quais provas sustentam aquela promessa, outros clientes que foram atendidos, diferenciais, dúvidas do usuário, objeções da compra. Tudo isso precisa ser estruturado antes e posicionado de forma que quando as pessoas pesquisem consigam encontrar esse conteúdo, né? Existe um termo dentro do marketing digital que se chama SEO, Search Engine Optimization, que é você otimizar os seus conteúdos para os mecanismos de busca. Só que agora criaram novos, né? Que é o I/O, GEO. É basicamente você otimizar para as inteligências artificiais e para os algoritmos de resposta. ChatGPT, Perplexity, Gemini, enfim. E aí, se essas respostas, se esses conteúdos que você colocou na internet não estiverem claros sobre a sua empresa, o comprador simplesmente ele vai procurar outro fornecedor sem entrar em contato com você. Por quê? Porque 75% dos compradores não vão falar com os vendedores. Por isso que o marketing atua como pré-venda e é tão importante. Beleza? Bom, outro dado é o seguinte: apenas 17% do tempo total do comprador B2B é gasto em reunião com fornecedores. Ou seja, eles querem falar pouquíssimo com os vendedores e também o tempo deles é muito escasso. Ou seja, percebe que a gente tem uma balança muito pendendo para essa questão do marketing se tornar o caminho de pré-venda, entende? E qual que é o efeito disso? O momento com o time comercial é curto e decisivo. Só tem 17% do tempo do comprador. Por isso a gente precisa educar o lead em várias etapas do funil, trazendo todo um funil de consciência para que ele entenda o problema que ele tem, que você resolve, por que você é diferente dos seus concorrentes, enfim. E aí, com isso, ele vai entender o seu produto, sua solução, você vai deixar claro os seus diferenciais, as provas, as expectativas, e quando o lead chega no comercial, ele já vai estar muito mais preparado, muito mais consciente, muito mais alinhado, ou seja, a conversa vai ser muito mais estratégica e a chance de fechamento vai ser muito maior. Então, eu vejo, por exemplo, uma empresa que faz muito bem isso, é o EAG, do Marcelo Germano. É uma empresa que, cara, tem muito conteúdo estratégico dentro do YouTube, tem conteúdos assim de topo, de meio, de fundo, justamente para trazer esse lead e qualificar essas pessoas para que o comercial, quando chegue para falar com o usuário, essa pessoa já esteja no momento mais propício ao fechamento, beleza? Então, esse foi a questão do novo comprador, né, que ele é autônomo, acredito eu, depois desses dados. E depois eu vou aqui para a lista invisível da IA. O que é a lista invisível da IA? Cara, imagina que 30% dos compradores hoje já iniciam a sua busca pela inteligência artificial, antes mesmo do que o Google. Ou seja, as pessoas primeiro vão na inteligência artificial do que no Google para pesquisar um fornecedor. Por quê? Porque é muito mais fácil eu chegar lá e ter uma conversa com a inteligência artificial e nessa conversa, no contexto, no formato que eu vou falar, eu pedir para que ela gere para mim uma lista de fornecedores, entendeu? Ou para que ele compare fornecedores, enfim. Então, isso, né, faz esse comportamento de pesquisar primeiro na inteligência artificial faz com que a IA vire o primeiro filtro, né? A IA, ela precisa recomendar a sua empresa. Se você não aparecer ali, com certeza você pode ser excluído dessa cotação antes mesmo dessa comparação começar, beleza? Para o segundo tópico é o seguinte: 89% dos compradores B2B já usam inteligência artificial para criar uma lista inicial de fornecedores. Ou seja, aqui nesse dado, né, dos 30%, é a busca de como ele pesquisa. 30% vai primeiro na IA do que no Google. Só que 89% dos compradores usam IA para criar uma lista inicial de fornecedores. Então ele vai no Google, vai na inteligência artificial, não sei o que, parará, e depois ele faz essa lista. E quando ele faz essa lista, o que acontece? Ele vai, muitas das vezes, fazer essa lista no primeiro dia. E aí, o dado aqui de baixo complementa esse dado de cima, que fala que 95% dos contratos são fechados com fornecedores que estavam na lista inicial do dia primeiro. Ou seja, se eu sou recomendado, se eu apareço como um potencial fornecedor, né, e a IA entende isso e ela me recomenda, eu tenho 95% de chance a mais de fechar. Por quê? Porque eu vou estar na lista de possíveis fornecedores. Percebe que é como se a IA ela tivesse fornecedores
preferidos, vamos dizer assim. E a gente precisa se tornar um fornecedor preferido da IA para conseguir vender mais. Então, ó, quase todo comprador já usa inteligência artificial para montar essa primeira lista de fornecedores. A IA faz parte do processo de pré-vendas, atuando ali como qualificando o que o usuário precisa, né? Recomendando isso. E uma coisa cara, se você é recomendado pela IA, você já tem uma vantagem competitiva enorme contra os seus concorrentes. Por quê? Porque ser recomendado pela IA é cerca de 30 vezes mais difícil do que aparecer no Google. Cerca de 30 vezes mais difícil. Tem até um dado falando aqui sobre isso, que é o seguinte: a visibilidade das empresas no Google é cerca de 30%. E a visibilidade das empresas na IA é cerca de 1,27%. Agora, pensa comigo. Se eu tenho... se é mais difícil aparecer na IA do que aparecer no Google, e se, aqui ó, como falamos aqui em cima, se o comprador atual, ele pesquisa tanto na IA, tanto na web e tanto pede indicação, bom, então se eu apareço na inteligência artificial, eu tenho uma vantagem competitiva. Ou seja, eu estou chegando primeiro. Aquele canal de aquisição, que é a inteligência artificial, poucas empresas estão olhando para isso. E as empresas que olharem primeiro vão ganhar uma vantagem competitiva enorme. Por quê? Porque quando as outras empresas quiserem ir, né, e ser recomendada pela IA, automaticamente elas já vão ter ficado para trás. Porque é um processo, não é do dia para noite. Você não começa a fazer um posicionamento hoje e amanhã a IA está recomendando você. Ela reúne vários fatores. Então, as empresas que se posicionarem primeiro para serem recomendadas pela IA vão ter uma vantagem competitiva enorme, beleza? E aí, um ponto, né, que eu até coloquei aqui, ó, note que se a sua empresa ela não for recomendada pela IA, pode ser que o teu vendedor ele sequer tenha a oportunidade de fazer uma reunião de vendas. Por quê? Porque você não foi recomendado, então você não entrou na lista de possíveis fornecedores, entendeu? Então aqui, ó, quando 95% dos contratos são fechados com fornecedores que estavam nessa lista inicial do dia 1º, o que eu vejo aqui, ó? Quando a IA recomenda a sua empresa, você tem essa vantagem competitiva. Quem fica na lista do dia 1º, que é feita com pesquisas na web, IA e indicações, quem não está nessa lista dificilmente vai conseguir recuperar esse lead, recuperar essa venda. E aqui a gente está falando sobre ser encontrado pelo seu potencial cliente desde o primeiro dia que ele se coloca a pesquisar pelo seu produto ou solução, entendeu? Então isso aqui é um fator crucial para você vender ou não nos próximos anos. Outra coisa é o seguinte: o tráfego vindo da IA, ela deve superar a busca tradicional do Google em 2028. Ou seja, para vocês entenderem, eu até trouxe um dado aqui, ó. Isso aqui é o seguinte: é o quanto, olha aqui, ó, o tráfego de IAs, ChatGPT, Perplexity e Copilot cresceu impressionante 527% em apenas um ano. Então, entre 24 e 25, você teve um crescimento enorme de buscas nas inteligências artificiais. E aí, em 2028, vai ter mais busca na IA do que no Google. Ou seja, empresas que não estiverem aparecendo na IA, cara, com certeza elas vão sofrer mais, né? Isso aqui para mim me chocou bastante, porque, cara, o comportamento tá mudando muito. Olha que loucura, a gente vai pesquisar mais na IA do que no Google. Eu, por exemplo, acho que até já pesquiso mais na IA do que no Google, porque é muito mais confortável, né? A IA já me entrega ali todo um resumo, enfim. Outro fator aqui que me chamou a atenção foi esse aqui, ó. Leads vindos da IA convertem em cerca de 14,2. Alguns dizem que é 9, 11, outros 14, né? Depende do estudo. Mas, realmente, hoje, a maior taxa de conversão que existe no mercado digital é leads vindos da inteligência artificial. Vindos do Google, cerca de 2,8%, e do tráfego pago, cerca de 1,2%. Daniel, por que tem essa diferença tão grande? Porque pessoas que vêm da IA, vêm recomendadas pela inteligência artificial, já tem um contexto, elas estão procurando por aquilo. Muitas das vezes as pesquisas que a gente faz na IA são conversas longas, então a IA já entendeu exatamente o que a gente precisa, né? Então quando essa pessoa vem, ela já está muito mais propícia a fechar. E qual que é o impacto, né, disso daqui? O impacto é que isso vai reduzir o esforço do vendedor, do seu time comercial. Ser recomendado pela IA reduz o seu esforço comercial, encurta o ciclo de vendas, diminui o custo por aquisição de cliente. Por quê? Porque você tem essa pré-qualificação antes da pessoa acessar o teu site, entendeu? Aqui, eu trouxe até alguns dados aqui, ó, sobre essa questão da conversão de alguns canais do marketing digital, né, da internet. E aqui a gente tem, ó, Organic Social, ou seja, social media,
podcasting, influencers, SEO, afiliados, partnership, tráfego pago, webinars, busca paga ali no Google, e-mail, SMS e iTraffic. Percebe o seguinte, dentro aqui da NP Digital, fala que tráfego de IA converte cerca de 9,2%. É a maior disparada em conversão. Já aqui, nesse outro relatório da SimilarWeb, a gente vê que o ChatGPT, tem uma conversão de cerca de 11,4%, quando, por exemplo, buscas orgânicas de 5,3% e social media 3,8%, né? Então, você vê que uma busca paga, ali, o tráfego pago, cara, ele sempre vai converter menos do que você otimizar a empresa para a inteligência artificial. Então, assim, depois de analisar todas essas empresas, todos esses relatórios, foi esse formato que eu encontrei, essas informações que eu creio que vão abrir os seus olhos justamente para você se posicionar para as inteligências artificiais, para você olhar que os agentic commerce, né, que os agentes que navegam nos sites, fazem cotação, não é algo do futuro, é algo de agora, e que o comportamento do consumidor já está assim. Então a gente precisa se adaptar. Aqui eu vou deixar também no link, aqui embaixo, todas as fontes e todos os dados que eu tirei, todas essas informações que eu analisei, ok? E eu também tenho um convite para você. Se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, se você acredita que estar posicionado tanto no Google, tanto nas inteligências artificiais, tanto no momento que o teu usuário pesquisa por você, se você acha que isso faz sentido para você, para sua empresa, eu quero liberar aqui um diagnóstico gratuito para você conseguir entender a visibilidade da sua empresa, tanto para IA, tanto para o Google de forma geral. Você vai ter ali cerca de 15 minutos comigo para que eu possa analisar a sua empresa, te dar ali um direcionamento do que você pode fazer em relação a esse novo mercado, ok? E você que assistiu e gostou desse vídeo, queria que você deixasse aqui embaixo uma indicação de um próximo vídeo. Eu estou na expectativa de gravar um vídeo falando sobre como fazer para que a minha empresa seja recomendada pela ChatGPT, Perplexity e o Gemini. Lembrando que cada uma das inteligências artificiais buscam dados de fontes diferentes. E eu quero fazer um vídeo aprofundando mais nisso, falando um pouco mais nisso. Só para vocês terem uma noção, cerca de 11% dos resultados do ChatGPT estão nas 10 primeiras posições do Google. Ou seja, não significa que eu estou bem posicionado no Google que eu vou ser recomendado pela IA. Então, acho que o próximo vídeo que eu vou gravar é esse, mas se você tem uma recomendação de vídeo, já deixa aqui. Espero que essas informações, esses dados possam ter te ajudado. Eu vou deixar esse material aqui na descrição para você também poder clicar e acessar e ver todas essas informações. E cara, já não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal. Tenho certeza que a gente vai trazer conteúdos realmente relevantes e importantes. E se você tiver inscrito, você vai ser avisado de todos esses conteúdos. Beleza? Um abraço e fiquem com Deus.